Na semana passada, a ministra Tereza Cristina esteve no Irã, país do Oriente Médio, onde articulou estratégias para o agronegócio brasileiro. Uma delas foi com relação aos fertilizantes. O Brasil pode importar mais do que o triplo de ureia. E sobre essa viagem da ministra ao país do Oriente Médio, eu converso agora com o Emanuel Pessoa, advogado especializado em Direito Econômico Internacional. Olá, Emanuel. Bom dia mais uma vez. Obrigado por atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias. Bom dia. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês no Agronotícias. O agro move o Brasil, então colaborar com o agro para mim é sempre um prazer. A gente que agradece o Emanuel com temas importantes aqui, O Brasil tem conquistado aí espaço no Oriente Médio, Qual a sua avaliação aí desta viagem, da ministra ao Irã, E quais os frutos que podem ser colhidos? Sobre o espaço do Brasil no Oriente Médio, muito interessante você ter feito essa colocação, porque uma certa vez eu fui a Dubai, eu fui conversar com investidores, e um deles era investidores no setor agro. E quando ele me viu, ele começou a gritar, sadia, 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 porque ele dizia que quando era criança, ele morava na Arábia Saudita e todo o frango vinha empacotado com o nome Sadia. Então, é verdade que o Brasil realmente conquista espaços no Oriente Médio a todo tempo. A respeito da viagem da ministra, a gente precisa sempre ter em mente o seguinte: embora nós sejamos uma potência exportadora de produtos agrícolas, nós somos altamente dependentes de fertilizantes importados. Nós importamos cerca de 80% de todos os fertilizantes que nós usamos no Brasil. Por isso, a viagem para a Rússia, a viagem para o Irã, embora tenha aparentado ser em momento ruim, são viagens essenciais para que o Brasil possa garantir o seu fluxo de fertilizantes e seguir aumentando, batendo recorde de exportação do agronegócio. Em relação ao Irã, a ministra esteve na cidade de Shiraz, que é uma cidade no Irã em que há uma planta muito grande de produção de amônia, que é a base da ureia, que é um dos principais fertilizantes nitrogenados que se usam no Brasil. Então, a ideia é que nós possamos importar mais do Irã, porque o Irã só consome metade da ureia que ele produz. E como o Irã ele tem todas essas questões de sanções com os países ocidentais, se o Brasil vai lá e faz uma boa diplomacia, nós temos tudo para nos tornarmos um parceiro favorecido da República Islâmica Iraniana. Perfeito. E a ideia é até triplicar aí, o consumo aí desses países, desses produtos tão importantes para o agronegócio brasileiro. Agora, Emanuel, a ministra sugeriu também durante a viagem a criação de um grupo de trabalho permanente para atender as demandas daquele país, É importante estreitar a relação, Não, veja bem, o Irã tem mais de 40 milhões de pessoas, não recordo se é 40 ou 60 milhões. Eu sei que é uma população imensa, é maior do que a população, acho que é maior que a população do estado de São Paulo. Rigorosamente, eles têm petróleo, o que significa que eles têm capacidades em dólares para pagar as suas importações. Mesmo com as sanções internacionais, essas sanções elas sempre têm a exceção de que o país pode mover o seu dinheiro para comprar comida no exterior. Então, veja, nós temos toda a condição de suprir o mercado iraniano com produtos que o Irã hoje importa muito mais de outros países, como arroz, soja, açúcar, algodão, e isso para o Irã seria muito mais interessante porque o Brasil não participa de sanções internacionais contra o país, nós sempre mantivemos boas relações com eles, então eles vão se sentir menos inseguros de fazer essas compras do Brasil, sob o risco de amanhã essas compras estarem sancionadas ou haverem problemas em linhas logísticas por conta de decisões de inimigos geopolíticos. Emanuel, falando dessas sanções, como é que essa aproximação com o Irã e também com a Rússia, a gente está vendo do governo brasileiro, importante para manter essa agenda internacional robusta, mas o Brasil precisa levar em conta também essas sanções de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, tem ao Irã, por exemplo. Como é que fica essa relação, para manter uma boa relação entre todos os países? Engraçado, quando a gente para perceber que o standard, o critério aplicado, depende de quem está envolvido na relação. Se você for parar para verificar, o principal parceiro comercial da China são os Estados Unidos. E os Estados Unidos vivem acusando a China de violações de direitos humanos. Se você for parar para ver, os Estados Unidos também têm relações comerciais com a Rússia mais significativas do que as que nós temos, e mesmo assim eles vivem nesse imbróglio com a Rússia. Então o Brasil precisa primeiro entender o seguinte: é uma frase que eu tenho repetido muito, foi de um presidente americano, acho que Calvin Coolidge, que ele dizia que os nossos negócios são negócios. Então é óbvio que nós temos que tomar cuidado para nós não criarmos más relações com os nossos principais parceiros comerciais.
Mas isso não significa que nós devemos prostrar as nossa cabeça, que nós não devemos fazer comércio com outros países. Pelo contrário, nós apenas devemos fazer isso de uma forma cautelosa, deixando claro que a nossa posição nesses conflitos é a posição a favor de uma resolução diplomática e pacífica, mas que nós também não queremos dizer para os outros povos como eles devem viver. Então, o Brasil respeita os direitos humanos, respeita a soberania alheia, respeita a autodeterminação dos povos, mas isso não deve ser um motivo de alinhamento automático com o país A, B ou C, e pelo contrário, nós devemos estar procurando ampliar as nossas relações comerciais com o mundo justamente para não depender de A, B ou C. Perfeita a sua análise, né? E a gente mostrou também aqui em julho de 2019, 2 navios iranianos ficaram semanas aqui ancorados em frente ao porto de Paranaguá e por falta de combustível, né? Depois que a Petrobras vetou a venda de combustível. Na época, o presidente Jair Bolsonaro disse que estava aí alinhado com os Estados Unidos. E na época isso também gerou muita polêmica. Agora a visita da ministra reforça que tudo isso aí já são águas passadas? Então, veja bem, o agronegócio, ele majoritariamente hoje ele é a favor da atual presidência em função dessa atuação da ministra Tereza Cristina, com uma atuação bastante profissional. Ela viaja bastante em busca de mercados, ela vem do setor do agronegócio, ela fala a linguagem, ela entende as demandas, ela procura atender. Mas muitas vezes acontece que esse governo tem problemas de comunicação, que às vezes até as coisas boas que esse governo faz passam como ruins por problemas de comunicação. Não estou dizendo que o governo é bom ou que é ruim, eu estou dando um fato. Às vezes coisas boas passam como ruins por problemas de comunicação. Nessa questão, esse alinhamento automático dos Estados Unidos decorreu de um relacionamento pessoal muito próximo entre Donald Trump e o Jair Bolsonaro, que visava, evidentemente, do lado brasileiro, não apenas a relação pessoal, mas também, por exemplo, o ingresso na OCDE. Então, você tem que ver que existem alguns interesses momentâneos que muitas vezes superam outros interesses. Então, muito provavelmente, esse interesse, esse alinhamento da questão do combustível, provavelmente estaria ligado à tentativa de ingresso do Brasil na OCDE. Então, como isso já é um fato, já está feito o convite, o Brasil já está iniciando o processo, você muda um pouco e orienta um pouco a maneira que a comunicação com esses outros países acontece. Mas é um erro do Brasil, em qualquer circunstância, alinhamento automático com qualquer país. A gente tem que manter a nossa autonomia comercial e nós temos que aprendermos a sermos verdadeiros mascates. Saímos por aí vendendo o Brasil independentemente do alinhamento. É óbvio que, por exemplo, você não vai sair vendendo armas para países que oprimem os seus cidadãos. Mas você também não vai deixar de vender comida para nenhum país, porque você não vai dizer, por uma questão ideológica, que você vai privar aquela população de se alimentar com a comida boa, barata, de qualidade, produtiva e eficiente, que é feita pelo nosso produtor rural. Perfeito. Emanuel, rapidinho, aproveitando sua participação aqui com a gente também, falar um pouquinho sobre essa tensão entre Rússia e Ucrânia, né? O risco aí de uma guerra que está avançando na Europa e os países já começaram até a aplicar as sanções ao governo russo. Qual que é o impacto que esse conflito pode trazer, né, para o mercado de fertilizantes, para o agronegócio brasileiro? Bem rapidinho para a gente, por favor. Claro, são duas consequências muito claras. Primeiro é que o preço das commodities dispara, evidentemente, sempre vai disparar o preço das commodities numa situação como essa, porque os países, em geral, vão querer fazer estoque das commodities com medo da disrupção. Então, quem compra carne vai querer comprar mais, quem compra milho vai querer comprar mais, quem compra soja quer comprar mais, porque quer fazer estoque. Isso é o primeiro momento. No segundo momento, o que acontece é que, se você tiver efetivamente uma desestabilização das rotas logísticas, o fertilizante vai ficar muito mais caro no Brasil, que vai aumentar o preço da comida no Brasil e no exterior, porque nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas neste planeta. Então, se o preço do fertilizante para o Brasil sobe, o preço da nossa comida sobe para o mundo todo. Então, essa guerra é ruim, porque ela vai sim causar, se ela acontecer, ela vai causar inflação mundial, tanto em petróleo, porque os russos são dos maiores produtores, dos maiores exportadores, são os mais influentes na OPEP, quanto isso vai causar um problema nos fertilizantes. Então, espera a inflação por hidrocarbonetos, espera a inflação por comida. Eu acho difícil essa guerra acontecer, porque a maioria dos países tem muito a perder e pouco a ganhar nessa situação. E nós temos visto que, infelizmente, os Estados Unidos hoje estão muito fracos para fazerem valer os valores ocidentais que sempre defenderam por décadas. Tá certo. Mais uma vez, quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, aqui no Agronotícias, e até a próxima oportunidade. Vamos ter bastante assunto aí durante esse ano, aí, principalmente os assuntos internacionais, né? Obrigado mais uma vez, viu, Emanuel? Claro, obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço.